Olá pessoal, eu sou Rinac Júnior, faço parte do grupo de professores do Concurtec, questões resolvidas e comentadas, e vamos para mais uma questão de tratamentos térmicos. Essa daqui é uma questão da SES Gran Rio, do ano de 2008, que diz o seguinte: no diagrama transformação tempo-temperatura esquemático abaixo, típico de um aço 1080, estão representadas as curvas de resfriamento para normalização, austêmpera e martêmpera. As microestruturas produzidas por esses tratamentos térmicos, na ordem apresentada na figura, são, no caso ele quer saber quais são os produtos, quais são as microestruturas que são obtidas através desses tratamentos térmicos aqui nessa sequência, a normalização, austêmpera e martêmpera. Então temos aqui alternativa A, perlita grosseira, perlita fina e ferrita, perlita fina, bainita e martensita, cementita, martensita, bainita, ferrita, perlita fina, perlita grosseira. E a alternativa é martensita, ferrita e bainita, Então, esse tipo de questão, ele poderia ser respondido sem a necessidade do gráfico, Então, a gente vai ver no material que eu vou mostrar para vocês já já, que tem como a gente saber quais são os produtos produzidos por esses tratamentos térmicos aqui sem a necessidade de observar no gráfico. E também vamos aprender a fazer essa verificação aqui no próprio gráfico. Uma informação muito importante que tem na nossa questão, ele diz típico de um aço 1080. Então, um aço 1080 é um aço que possui 0,8% de carbono, ou seja, ele é um aço eutetoide, certo? É o que vai acontecer na grande maioria das vezes, mas o que importa aqui no caso, ele diz aqui um aço eutetoide, justamente aquele que ele passa do seu produto aqui, da sua estrutura perlita para austenita, nessa temperatura aqui de 727 graus, 720 graus Celsius. Quando você, coincidentemente, aqui esse ponto eutetoide, você tem a zona crítica superior e a zona crítica inferior correspondem a esse mesmo ponto aqui, Então, quando o aço ele passa de sua estrutura perlítica totalmente para a austenita, nesse ponto eutetoide é justamente nessa temperatura aqui de 727 graus Celsius, Logo, esse aço tem que ter 0,76% de carbono, arredondando aí 0,8% de carbono. Bom, vamos conhecer um pouco aqui, nosso diagrama aí, A gente tem aqui diagrama transformação, temperatura e tempo, o diagrama TT, famoso diagrama TTT, Então temos aqui nessa escala temperatura, aqui abaixo temos a escala tempo, Temperatura, tempo, certo? E aqui ocorre a transformação, Esse cotovelo aqui que a gente está vendo, é onde ocorrem as transformações que vamos estudar a seguir, certo? A gente vê aqui, eu coloquei essa legenda aqui para vocês. Aqui a gente tem o produto da austenita, Aqui a gente tem a transição, da austenita mais a perlita, onde está ocorrendo essa transformação aqui. E aqui nós temos a perlita. Abaixo dessa linha aqui nós temos, desse mesmo lado aqui também, continua sendo a austenita. Aqui a gente tem bainita, certo? E aqui abaixo nós temos a região onde tem martensita, certo? Então a gente vai ver quais são os pontos, como o resfriamento acontece nessas regiões e por onde passam nesse campo de transformação aqui para acabar gerando esses produtos em cada tipo desses tratamentos, É importante ressaltar que nesse caso aqui, como temos um aço eutetoide, a temperatura que ele vai estar transformando lá a perlita totalmente a austenita, vai ser 727 graus Celsius. Então, sempre quando ele for fazer o tratamento nesse tipo de aço, ele vai, para obter esses produtos, ele vai sempre levar a temperatura acima desse valor. Quando você tem aí um aço que possui essa porcentagem de carbono diferente, essa temperatura aqui, consequentemente, vai acabar aumentando. Por quê? Porque a zona crítica superior vai acabar se distanciando daqui, como a gente pode ver aqui. Não dá para ver muito bem nessa região,
Mas se você tiver aqui, por exemplo, um aço aqui com 0,5 de carbono, né? A partir do momento que você vai aquecendo esse aço, né, a zona crítica superior, para ele se transformar totalmente em austenita, né, vai chegar nesse ponto aqui, né? Então, a temperatura, consequentemente, vai ser maior do que o aço altetóide, ok? Então, nesse caso aqui, né, que é justamente a generalidade da coisa, né, se aplica ao ponto, o aço altetóide, né, que temos aí essa temperatura de 727 graus Celsius. O primeiro tratamento térmico que vamos analisar é a têmpera, né, e consequentemente, o produto que ele acaba produzindo, a microestrutura que ele acaba produzindo. Esse gráfico aqui, né, esse diagrama aqui que nós temos aqui, é esse mesmo aqui, né? Só que ele não tem essas informações todas detalhadas aqui, como a gente está vendo, né? A região da austenita, da perlita, da bainita, né? Da martensita. Ele não tem toda detalhada, mas ao longo desse material a gente vai acabar conhecendo cada local desse daí. Aqui em azul, né? Essa região azul aqui é justamente todo o processo que acaba acontecendo com a têmpera, certo? Então, qual é o processo da têmpera? A gente vai aquecer aquele aço lá a uma determinada temperatura. Nesse caso aqui, esse aço vai ser aquecido acima da zona crítica superior, né? E o valor da temperatura da zona crítica superior de um aço eutetóide vai ser 727 graus Celsius, certo? Por isso que ele acaba mostrando aqui, né, temperatura eutetóide, certo? Mas como eu falei para vocês anteriormente, isso daí vai depender da porcentagem de aço da porcentagem de carbono que você tem no seu aço, mas geralmente vai acabar acontecendo essa situação de um aço altetóide, certo? Mas o gráfico vai acabar sendo o mesmo, certo? O que vai variar é justamente essa temperatura aqui, certo? Voltando para cá. Então, quando você aquece o material nessa determinada temperatura, aqui ele mostra o comportamento térmico da peça em duas regiões, tanto no centro quanto na superfície. Você vê aqui que quando ele está resfriando, essa peça, né, o comportamento dessas duas regiões são diferentes, justamente porque a dimensão da peça não permite, né, isso daí não importa a dimensão da peça, mas você sempre vai ter, né, na hora que estiver fazendo esse resfriamento brusco aí, essa variação aqui entre o comportamento térmico da superfície e do tempo e do centro. A gente vai ver mais na frente que tem como homogeneizar isso daí, mas nesse caso aqui da têmpera, como é um resfriamento brusco, né, que você utiliza, emerge a peça aquecida sobre uma solução lá de óleo de salmoura, né? Então nesse caso aqui acontece essa situação aqui, né? Mas a gente vai ver mais na frente que tem como homogeneizar essa região. Essa região não. Esse comportamento térmico, certo? Então, a transformação aqui na têmpera, ela acaba acontecendo nessa região aqui, né, de transformação, que é denominada de martensita. E a têmpera, por ser resfriada bruscamente, ela vai ser transformada nessa região, certo? Então, o produto da têmpera é a martensita, certo? A gente já viu, né, em alguns materiais anteriores, né, que após a têmpera você utiliza um tratamento de revenido, né, para justamente aliviar as tensões produzidas nesse tratamento de têmpera, né. Então, o tratamento de revenido, ele sempre vai acontecer após a têmpera, e é isso que a gente consegue observar aqui, ó, né, depois que esse produto da têmpera aqui, né, esse produto da têmpera, que é a martensita, né, ele foi resfriado, né, ele vai ser aquecido novamente a uma determinada temperatura, certo? Vai ser mantido a uma determinada temperatura, aproximadamente aí entre 250 e 600 graus Celsius, tá? Certo? Isso vai depender também de alguns outros fatores. E depois ele vai ser resfriado. Quando você faz o revenido, né, após a têmpera, você vai acabar obtendo o produto martensita revenida, certo? Então, só o produto da têmpera, né, só o produto da têmpera é a martensita. Se for uma têmpera com revenido, vai ser uma martensita revenida. E a martêmpera é nosso próximo tratamento, certo? A martêmpera é um tratamento térmico que é bastante similar ao da têmpera, só que ela possui algumas particularidades. Na verdade, ela é uma têmpera melhorada, né, a martêmpera. Então, o que é que acontece?
Você aquece o seu aço acima dessa temperatura aí, no caso a temperatura eutetoide, né? No caso desse aço, que é um aço eutetoide, a 727 graus Celsius. E aí você vê aqui também que há o comportamento tanto da superfície quanto do centro, né? Essa variação aí desse comportamento térmico aí nessas duas regiões da peça, né? E aí na martêmpera, né? Antes que ocorra a transformação aqui na martensita, né? Nessa região de transformação, você vê aqui que esse gráfico ele acaba ficando horizontal aqui, né? Essa parte horizontal aqui acontece, né, justamente para ocorrer a homogeneização dessas duas regiões aqui, tanto do centro como da superfície, né? Então você vê que você está em uma determinada temperatura aí acima de 727 graus Celsius, certo? E você vê que aqui praticamente na metade aí, entre uns 350 graus Celsius, né? Você acaba vendo que há essa linearidade aqui, né? Na horizontal, isso daí é justamente para ocorrer essa homogeneização dessas duas superfícies. E após isso daí, é feito novamente outro resfriamento para que haja essa transformação, né? Nesse caso aqui, né, você vai conseguir obter uma martensita, a peça, né, ela vai ser, como eu falei, que aí a microestrutura e o aquecimento da peça ia estar homogêneo, né? Você consequentemente vai ter a martensita homogênea em toda a peça, né? No caso da têmpera, pode acontecer de você não ter a martensita homogênea em toda a peça, né? Porque você vê que quando ele resfria bruscamente, há uma transformação no centro e há uma transformação na superfície da peça, né? E isso daí pode acabar dando essa variação, né? E da mesma forma que a têmpera, né? Você tem a obtenção da sua martensita, da mesma forma que a têmpera, você, após essa martêmpera, você fará um tratamento de revenido e, consequentemente, após esse tratamento de revenido, você vai ter uma martensita revenida. Então, o produto, tanto da têmpera quanto da martêmpera, vai ser a martensita. Se você fizer um revenimento, também vai ser uma martensita revenida em ambas. Porém, vai acontecer essa situação, né? Na têmpera você vai ter aquela situação lá que eu falei, e na martêmpera você tem essa pequena diferença aí entre uma e a outra, né? Por isso que eu falei no início que a martêmpera é uma melhoria, né? Um tratamento, uma melhoria da têmpera, né? No tratamento térmico de austêmpera, nós vamos aquecer o aço acima da sua temperatura de zona crítica lá, né? Quando o nosso produto ele virou totalmente austenita. E quando acontecer essa situação, na austêmpera você vai fazer um resfriamento, ok? Na metade aqui do resfriamento, né, você vai acabar mantendo essa temperatura por um determinado período de tempo, que é bem mais longo lá do que o da martêmpera, né? Você vê que o da martêmpera, se você fizer a comparação anterior, você vê que ele tem um curto período de tempo aqui, né? Para homogeneizar essa questão da temperatura da superfície com a do centro, né? Já aqui na austêmpera, você vê que ocorre essa homogeneização bem maior, né? E é justamente, propositalmente, para que ocorra essa outra transformação aqui, que a gente vai ver que é derivada da austenita, que é justamente a bainita, né? Você vê que a transformação, ela ocorre nessa região aqui, ó. Você tem sua microestrutura de austenita, e quando você acaba passando por essa região aqui, é justamente onde tem a transformação da austenita mais a bainita, né? Você passou por essa região, quebrou após essa região aqui, né? Quando você quebrou esse gráfico aqui, ele acaba quebrando após essa região aí, você tem sua microestrutura 100% bainítica, né? Se ela quebrar aqui no meio, né? Aí você vai ter aí uma parte de austenita e uma parte de bainita, né? Então ela tem que quebrar após o pé desse cotovelo aqui. Então, recapitulando, temos aqui a têmpera, né? Você vai fazer o aquecimento do seu aço lá até
ele formar, a estrutura dele formar totalmente a austenita, né? Então, nesse caso aqui de um aço tetóide, não vamos aquecer ele acima dessa temperatura aqui de 727 graus Celsius, né? E o resfriamento da tempo é o quê? Um resfriamento brusco, né? E quando você faz esse resfriamento brusco, ele vai transformar aqui bruscamente a austenita, né? E quando ele passa por essa região aqui, que é a região da martensita, ele vai acabar produzindo, né, a martensita. Quando você faz a martêmpera, né, você também vai fazer da mesma forma, né, aquecer o aço até ele formar lá a estrutura da austenita, vai fazer o resfriamento, porém vai acontecer o quê? Né? Em uma determinada temperatura, você vai fazer aí a homogeneização daquelas partes lá que eu falei para vocês que tem um comportamento térmico tanto da superfície quanto do centro, né? Você vai fazer essa homogeneização, né? Mantendo a temperatura linear, né? Horizontalmente para que isso ocorra, certo? E após que você manter for feita essa homogeneização, né? Vai acontecer o quê? Ele vai resfriar novamente. E essa região aí essa região vai acabar passando também pela essa parte de transformação aí da martensita, né? Já a austempera, né? Você também vai aquecer seu aço a temperatura lá para ele formar totalmente a austenita. E aí quando você resfriar ele, você também vai manter ele aqui horizontalmente. Só que aí, né? Ele vai passar por essa zona de transformação, diferente da martêmpera e da austempera, que passa por essa zona aqui de transformação. Então você vê aí que a jogada está toda nessa região de transformação aqui, né? Aqui você tem, nessa região de transformação aqui, austenita e perlita, aqui tem austenita e bainita, né? E aqui você tem martensita, né? Então tudo vai depender de onde seu gráfico vai acabar passando por essa região de transformação. Então, nesse caso aqui que eu falei da martêmpera e da têmpera, eles vão obter aí a martensita. E no caso da austêmpera, né, ele tem que passar totalmente por essa zona de transformação aqui para produzir 100% bainita, certo? Esse outro caso aqui, né, se o gráfico vier assim e quebrar por essa região aqui, isso daí a gente vai ver depois que é essa parte de perlita, ok? Então, se esse meu gráfico ele vier, aqueci, fiz o resfriamento dele, ele passou por essa zona aqui e acabou quebrando, ele vai ter o quê? Uma microestrutura bainita, né? De bainita, certo? Então, não necessariamente ele precisa passar aqui abaixo. O importante é que ele passe por essa região, né? Esse tracejado aqui, né, que está mais ou menos aqui nesse meio aqui do cotovelo, é justamente onde divide a região onde tem perlita e bainita, certo? Então, é muito importante saber que exatamente nessa metade aqui, você tem essa divisão aqui da parte de perlita, bainita, e esse outro lado todinho aqui é a parte de austenita. E nessa região aqui abaixo nós temos martensita. Então isso é muito importante você saber, para poder saber qual microestrutura vai ser formada quando você tem essa quebra aqui, né? Essa quebra aí do comportamento do resfriamento do seu material. No recozimento, você vai ter o seguinte, você vai levar também, você vai aquecer também esse material, né, até a temperatura, né, para ele obter toda a sua estrutura de austenita, certo? E no recozimento a gente sabe que o que é que acontece? Você, depois que aquece o material a essa temperatura, você vai resfriá-lo, certo? Vai fazer um resfriamento lento nele, né? Dentro do próprio forno. E a gente pode ver aqui como o resfriamento é um resfriamento lento dentro do próprio forno, você vê que ele percorre uma distância bem maior, né? Justamente na escala de tempo aqui. E a transformação, né, que vai acontecer quando você faz o recozimento, ela é dada justamente por essa parte aqui, né? Quando ele acaba passando pelo cotovelo aqui, né, a gente vê que ele acaba cortando, né, a parte do cotovelo aqui e saindo nessa região aqui onde vai formar perlita, né? Se a gente observar nesse gráfico aqui ao lado, a gente consegue ver melhor. Então, ele tem essa região aqui de austenita e a partir do momento que ele acaba cruzando, passando para cá, ele vai obter a perlita, né? A gente tem essas duas perlitas, perlita grossa e perlita fina, eu vou mostrar já já o que é isso daí, certo? Esse resfriamento aí, né, como ele acaba ocorrendo nessa parte superior aqui,
ele vai formar a perlita grossa, né? Diferentemente da normalização, né? A normalização ela é bastante similar ao recozimento, né? Mas devido a seu resfriamento ele ser mais rápido, por quê? Porque o resfriamento da normalização ele é feito ao ar livre, né? Então, consequentemente, você vê aqui até no gráfico nesse gráfico aqui você vê que o tempo dele é menor do que o recozimento que é feito ao forno, certo? Então, o recozimento é feito ao forno, o resfriamento lentamente, já a normalização, o resfriamento é feito ao ar livre e, consequentemente, mais rápido do que o do recozimento. E a velocidade de resfriamento acaba sendo maior, né? Consequentemente, né? E por ser maior nessa velocidade, ele acaba cortando o gráfico também aqui nessa região, né, o cotovelo aqui da parte de transformação nessa região e vai formar também perlita. Só que aí você tem, se ele fizer esse corte aqui e sair nessa parte aqui superior, ele vai formar perlita grossa. Se ele vier e fizer o corte aqui, nessa parte inferior aqui, você vai ter perlita fina. Então o produto do recozimento, a microestrutura que é formada lá no recozimento é a perlita grossa. E a microestrutura que é formada lá na normalização é a perlita fina, né? Perlita grossa ou grosseira, que algumas nomenclaturas também chamam dessa forma, certo? Os aços normalizados, né, por eles terem um resfriamento bem mais rápido do que os recozidos, né, os aços normalizados eles acabam sendo menos dúcteis e mais duros que os recozidos, né, justamente por conta desse motivo aí. Então a principal finalidade, né, do recozimento é reduzir a dureza e melhorar a ductilidade. Já a normalização, ela é bastante utilizada para facilitar a parte de usinagem, né? Ela refina a parte da estrutura dos grãos, né? Ela pode até ser usada para você obter uma boa ductilidade, né? Mas em relação ao recozimento, ela não tem uma redução significativa da dureza, né? Se você quer fazer a redução significativa da dureza, você tem que utilizar o recozimento, ok? Então essa daí é uma diferença entre um e o outro aqui, entre o recozimento e a normalização. O recozimento você vai obter aí a perlita grossa e a normalização você vai obter a perlita fina justamente por conta desse motivo, né? A gente novamente observa aqui, né, outro gráfico, outro diagrama TTT, e aí a gente vê aqui, né, a região da austenita, como eu mostrei lá naquele gráfico para vocês, né? A região aqui da austenita, aqui abaixo tem a martensita, nesse lado aqui tem a bainita, a perlita, né? O que divide a perlita e a bainita é justamente essa região que eu passo por aqui, né? Tem um tracejado que eu mostrei para vocês logo naquele início, né? Tem esse tracejado aqui que divide justamente essas duas regiões. Tem esse tracejado que divide essas duas regiões de perlita e bainita, né? E na perlita aqui você tem justamente uma divisão que a perlita grossa fica aqui mais nessa parte superior e a perlita fina fica nessa parte inferior aqui, né? Então, a gente viu aí que o produto da têmpera é a martensita, né? Se ela for revenida, vai ser uma martensita revenida. O produto da martempera é uma martensita, se ela for revenida, ela vai ser uma martensita revenida também, né? A austenita, o produto da austenita é a bainita. O produto, a microestrutura, né? Eu falo produto, mas é a microestrutura do recozimento é a perlita grossa e a microestrutura que é obtida na normalização é a perlita fina, né? Então, temos aí esses 5 tratamentos e essas 5 microestruturas que são obtidas através deles. E aí eu trouxe essa comparação aqui, né, relacionada a essas grandezas aqui. Você tem a martensita, né? Ela é mais dura e, consequentemente, ela possui uma resistência mecânica maior, né? Então, quanto mais duro, mais resistente mecanicamente essa estrutura é, né? Então, a martensita ela é a mais dura e a mais resistente de todas as estruturas, ok? Aí, ficando atrás, né? Fica na frente da bainita, da perlita fina, da perlita grossa e assim sucessivamente, até você ter lá a mais macia de todas, que é a ferrita, né? E aí essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais a essa parte da ductilidade aqui, né? Então, quanto mais duro e resistente mecanicamente essa estrutura, menos dúctil ela é, certo? Então, é interessante vocês saberem essa relação aí. E voltando para a nossa questão, né, vamos analisar novamente aí o que é que ele está pedindo aqui. No diagrama, a transformação tempo e temperatura, esquemático abaixo, típico de um aço 1080, estão representadas curvas de resfriamento para normalização, austempera, martempera. As microestruturas as microestruturas produzidas por esses tratamentos térmicos, na ordem apresentada na figura, são. Então, como eu falei a vocês logo no início, se não precisamos do gráfico,
para poder saber quais são as microestruturas que são produzidas por esse tratamento. Se viemos de cara aqui, sabemos que a normalização, você produz o quê? Uma perlita fina. Se tem a austêmpera, ela produz o quê? Uma bainita. E a martêmpera, uma martensita, certo? Então, matamos aqui, né? Nossa questão é a alternativa B, né? Mas vamos analisar lá como é que está o gráfico para poder tirar qualquer dúvida, né? Então, nós temos aqui cadê o TC, né? Que é esse daqui. A gente vê aqui que você aquece o material acima da temperatura aqui, é o tetóide, certo? Para você ter a formatação lá, a formação totalmente da austenita, certo? Você aquece a essa temperatura por esse motivo. E você vê que ele faz um resfriamento rápido nessa peça, né? E ele acaba mantendo essa região aí horizontal, essa temperatura aí horizontalmente aí, justamente para que haja aquela questão lá que eu falei para vocês, a respeito da homogeneização tanto da estrutura que está sendo formada, quanto da questão da temperatura do centro e da superfície daquela peça, né? Depois que ele faz isso, né, antes que ele cruze essa parte aqui da região de transformação nesse lado, né, ele acaba resfriando novamente e cruzando a região de transformação nesse sentido aqui, né? Então a gente sabe que a gente viu também, né, que essa região aqui, quando ele acaba passando por essa região de transformação aqui, ele vai obter o quê? Martensita, né? Então é muito interessante que quando você obter esse gráfico, que se você tiver alguma dúvida, você preencha, né, assim rapidamente os locais, né, onde contém cada microestrutura, né? Você tem aqui a austenita. Aqui onde ocorre a transformação você tem a martensita, aqui você tem a austenita mais bainita, aqui em cima você tem a austenita mais perlita, e nesse lado aqui você vai ter perlita e aqui você vai ter bainita, né? Porque aí fica mais fácil de quando você for a fazer essa análise aí, interpretar dessa forma, né? Então, a gente sabe que o TC aqui é martensita. O TB aqui, você vai ter também o aquecimento do material lá até aquela temperatura, né, para ele obter a austenita. Ele vai fazer um resfriamento também brusco aí, só que aí ele vai manter nessa temperatura aqui até acabar cruzando essa região de transformação aqui, e quando ele acaba cruzando essa região de transformação aí, ele vai obter o quê, né? Ele vai cruzar aqui e obter a bainita, né? Aqui ele não concluiu o gráfico, mas consequentemente o que é que ia acontecer? Isso daqui ia descer, porque o material ia ter que esfriar, consequentemente, né? Então, só por ele estar mostrando aqui que ele parou aqui, né? Justamente aí, depois dessa região aqui ele acaba quebrando, né? Ele vai ter o resfriamento dele, consequentemente. Por isso que ele não mostrou o restante aqui dessa continuidade. Mas só por ele ter passado pela região de transformação e estando esse ponto aqui, né, você já sabe que ele é uma microestrutura bainítica, né? E o TA, né, como vemos que ele acaba cruzando a região aqui da transformação nessa região aqui, né, ele vai formar uma estrutura perlítica, né? Então, mas aí vai ser perlita grossa ou perlita fina, né? A gente não tem como distinguir aqui se vai ser perlita grossa ou perlita fina para saber se ele vai ser uma normalização ou um recozimento. A gente sabe que é normalização porque ele está dizendo aqui na questão que é normalização. Então, assim, não tem como nós analisarmos apenas com esse gráfico aqui para saber se isso daqui é normalização ou recozimento. Só se acontecer uma seguinte situação, né? Se ele colocar duas retas dessa daqui, essa primeira e essa segunda, passando para cá, então você sabe que essa segunda, por estar passando mais acima do que essa primeira aqui, essa daqui que eu acabei de fazer agora, ela vai ser o recozimento e essa daqui vai ser a normalização. Mas aqui nessa questão ele acaba dizendo que é normalização justamente por esse motivo, que vai ser uma perlita fina. Então temos aí o TA perlita fina, o TB bainita e o TC martensita. Eu vou deixar registrado aqui o gabarito, ok? Então é isso aí. Até a próxima e bons estudos.